Bem-vindos e bem-vindas para mais uma live. E hoje a live é muito especial. Hoje a live é com a presença especial de Bianca Nakata, uma aluna, uma cliente minha muito especial, que cuida da carreira dela como ninguém. E eu tô trazendo ela aqui para conversar com a gente. Então já tô aqui, ela tá acenando para mim e já vou aceitar a solicitação dela para entrar com a gente. Deixa eu ver. Olá, Bi, tudo bem com você? Oi, Ju. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, Ju, pelo convite. Obrigada. Eu Muito aqui estou especial. honrada de ter você comigo aqui. Poxa, é o que eu falo, assim, eu estava até apresentando você, mas você é pontualíssima, então aqui honrada de te apresentar, assim, porque muitas pessoas me perguntam como é o trabalho na prática, como que é essa história de consultoria de carreira, e não tem, assim, maior testemunho que realmente ter alguém especial como você que compra a parceria justamente para crescer e evoluir profissionalmente. Então, é com muita honra que, assim, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com você aqui. A Bianca, a gente se conhece desde 2019. Obrigada pelos corações, bem-vindo a quem chega. É bom vocês Meu ficarem Deus. aqui, porque ela vai trazer uma série de dicas aí para quem está querendo, né, dar uma turbinada na carreira, que a Bianca é um modelo de determinação, comprometimento, porque a parceria numa consultoria de carreira é isso. É um dando orientação e o outro fazendo a lição de casa, né, Bi? Então eu Sim, com dou a oportunidade. certeza. Então, assim, fica à vontade de se apresentar, a Tá Bianca, bom. né? Então é isso. Nossa, gente, eu tô vendo aqui as pessoas entrando. Temos presença diretamente de Londres. Ivan, um beijo para você e para Ju. Muito feliz, gente, de estar aqui. Obrigada, tá? Bom, você quer que eu me apresente então, Ju? Então, é assim, se apresenta, né, assim, e já pode trazendo um pouco de como que era a sua vida profissional. A gente se conhece desde 2019, quando você Sim. realmente quis conhecer a consultoria de carreira. E aí eu acho que vale a pena você contar um pouco de como que era a sua história antes, né? Porque o que acontece? O meu canal é justamente para ajudar pessoas que estão querendo mudar de empresa, que acham que podem mais, como você, né? Para ser feliz, né? Para ter uma remuneração boa, um bom reconhecimento. Então é muito importante você trazer essas histórias para mostrar que é possível, né? É isso que é importante, né? Que é Sim, possível. sim, com certeza. Bom, então acho que só para me apresentar aqui, atualmente eu tenho 33 anos, meu background, eu vim da área de marketing, então eu sou pós-graduada em marketing, e todo o meu background profissional veio de marketing, né? Então eu comecei em 2008 em segurador, mercado segurador, e em 2019 eu mudei para o varejo. E acho que me encontrei no varejo. Bom, e aí eu acho que um ponto importante aqui é que acho que quando eu conheci a Juliana, eu não sabia direito, né, o que que era o coaching de carreira, eu não sabia, e aí eu acho que eu me senti muito acolhida por ela. Então eu conheci a Ju num momento difícil, eu acho que a gente falou muito disso, né? Eu não tinha brilho no olho, eu não acreditava mais em mim, eu não acreditava no meu potencial. E eu tinha uma visão pessimista, inclusive, né, da minha carreira, do meu futuro profissional. Eu não tinha perspectivas. E aí, gente, acho que sem romantizar muito, né? Acho que na vida profissional a gente tem momentos difíceis, né? Altos e baixos. E acho que eu conheci a Ju no momento que eu estava muito infeliz, estava muito triste, não só com a minha carreira, mas eu não acreditava mais em mim, né? E aí acho que a gente falou um pouco, eu não tinha mais brilho, eu não tinha mais brilho no olho, né?
E foi quando eu comecei um trabalho com a Ju, e a gente, enfim, conheceu, a gente fez várias ferramentas, né? E aí eu falo, ela usou técnicas de alta performance, né? Então, eu acho que eu fiz um autoconhecimento acima de tudo. Ela usou várias ferramentas, entre elas o DISC, que você consegue entender quais são suas fortalezas, né? Quais são seus, acho que não só fortalezas, mas seus pontos também a se desenvolver. A gente fez um trabalho, um deep dive muito grande, entender também quais eram os meus sabotadores, né? E um deles, eu acho que era entender o desafio do perfeccionismo. A gente fez uma análise muito legal, que chama uma análise estratégica profissional, né? Então a gente fez a matriz SWOT para entender um pouquinho quais eram as minhas forças, minhas fraquezas, e a partir daí a gente começou um trabalho muito especial, assim, muito especial. E eu vou trazer uma coisa que achei super importante, Vi, porque na época eu atendia presencial, né? E aí veio a pandemia, e aí isso mudou um pouco, que hoje, assim, o atendimento é online, inclusive em cursos digitais, né? E o interessante é que eu me lembro o dia que eu te conheci. Assim, não era esse sorriso, não. Você Não, não entrou era. com a cabeça muito baixa no escritório e foi assim. E eu falei, meu Deus, assim, eu falei, e aí, né? O que que você quer? E eu me lembro que, assim, a gente fez um trabalho de. Foram mais ou menos, acho que uns 3 meses, né? E eu me lembro que eu falava, Bi, com esse currículo que você tem, você pode voar muito alto. Aí você falava assim, é mesmo, desanimada. E foi muito engraçado que a gente desenvolveu todo esse trabalho, porque sim, tem metodologia, tem muito, tem um roteiro a seguir. Lógico que existe sempre a gente, assim, no meu caso, eu aproveito alguns fios desencapados ali para trazer, né? Para melhorar a crença e também, assim, para trazer o melhor que cada um profissional tem, e você tinha de sobra, né? E eu me lembro o dia que você me mandou uma mensagem na empresa na qual você fez o processo, né? Que você passou, acho que foi em 3 meses mesmo, né? Foi, acho que dentro do período Foi, que a gente tava, foi. né? E eu lembro que você falou para mim assim, Juliana, eu não vou me candidatar. Lembra disso? Você pode Lembro, falar um pouco lembro. disso? Conto. Foi muito interessante, assim, porque realmente é, eu acho que eu estava tão fechada, eu estava tão sem acreditar em mim, no meu potencial, eu não tinha brilho no olho, eu não tinha perspectiva. E eu acho que quando eu comecei o processo de autoconhecimento com a Ju, mapeando os pontos fortes, muitas portas se abriram. Então, teve um processo em específico, enfim, que eu não tô mais nessa empresa, mas quando eu recebi o convite via LinkedIn dessa empresa, eu fiquei muito surpresa, porque eu não acreditava que essa empresa estava falando comigo. Eu falava, como, né? Eu acho que eu estava tão desacreditada, já tão desmotivada, que eu não acreditava que eu poderia entrar numa empresa do varejo, uma das maiores marcas aí de cosméticos do mercado brasileiro. Então, eu fiquei muito surpresa mesmo. E eu já estava tentando uma migração para a área de canais digitais, então, como eu comentei, né? Meu background é marketing, mas eu sempre tive um interesse e um carinho maior pela área de digital. E esta posição era para trabalhar justamente com digital. Então, no começo, obviamente, que eu levei a proposta para a Ju, eu falei, Ju, eu não vou passar, eu nem sei se eu devo tentar, porque os requisitos aqui da vaga eu não cumpro, eu não tenho experiência, né, na área. E ela me incentivou, ela não, você vai tentar, vamos em frente, você vai conseguir, a vaga é sua. Ela fez eu acreditar que a vaga era minha. Então, acho que isso também, né, acho que foi o diferencial de você acreditar em você mesma, né? Porque muitas vezes, acho que com as dificuldades que a gente tem, com os desafios do dia a dia, a gente chega num ponto que a gente nem a gente mais acredita na gente mesma, né? E acho que ela me encorajou, me preparou, né? Então a gente teve todo um roteiro, ela me preparou para a entrevista, a gente mapeou, né? O que eu iria falar,
ela me ajudou no case. Então, ela me preparou para essa entrevista com essa empresa. E eu consegui passar, né? Então, acho que foi a maior conquista. Eu me emocionei quando eu passei. O dia que eu fiquei sabendo que eu passei, eu liguei para a Ju. A Ju também ficou emocionada, porque foi uma conquista a quatro mãos, né, Ju? Sim. Enfim, então, acho que eu tenho que te agradecer aí por essa mudança inesperada, né? Tanto de área, mas também como mercado, né? Então, eu que trabalhava há muitos anos no mercado segurador, e foram quase mais de 10 anos no mercado segurador. É difícil você sair, né? Do mercado segurador, porque é muito específico, né? É uma linguagem técnica específica. Então, quando eu tive essa oportunidade de migrar de mercado, nossa, para mim foi uma conquista muito grande, né? Eu acho que eu me descobri dentro do varejo. Hoje, eu acho que eu não sei se eu voltaria para o mercado de serviços, né? Que eu realmente me descobri dentro do mercado de varejo e digital. E me fala uma coisa, Vicky, eu lembro quando você me trouxe a proposta dessa empresa, né? Que eu lembro que assim, faltava mais ou menos faltava alguns requisitos, né? Você não preenchia todos os requisitos, né? E aí você falava, ah, não vou preencher. Como é que era a tua cabeça? Assim, duas perguntas, né? Como que era a tua cabeça antes? Por que que era tão difícil acreditar que você podia? E qual foi a virada de chave? Tá. Boa pergunta. Eu acho que, primeiro, acho que faltava eu acreditar em mim, no meu potencial, e o quanto eu seria capaz de enfrentar esse desafio, né? E aí, acho que segundo ponto, eu vou falar duas coisas importantes para mim. Acho que segundo ponto é eu estar aberta. Eu acho que essa questão de você estar aberta, de você aprender, de você ir atrás, correr, acreditar, eu acho que isso é muito de cada um, né? Eu estava muito aberta a aprender sobre UX na época, mal se falava, né, de user experience. E eu fui atrás, eu lembro que eu fechei uns cursos de internet, eu fechei uns cursos de finais de semana, para justamente corresponder às expectativas, né, do meu gestor na época. Então, acho que você tá sempre atento às oportunidades e não se fechar e ir atrás e você colocar na sua cabeça, você consegue conhecimento, gente. Acho que todo mundo aqui que está assistindo a live tem essa capacidade, né? Acho que por mais que cada um seja diferente, tem perfis mais conservadores, outros que são um pouco mais ousados. Eu acho que isso que é legal, você tá aberto ao conhecimento, sabe? E o segundo ponto, eu acho que é muito importante, é a vontade, né? É o quanto você tá com vontade mesmo, né? Eu acho que se você tá realmente com essa vontade de fazer acontecer, você vai fazer acontecer, né? Então, acho que eu sempre tive isso dentro de mim, essa vontade e essa determinação, sabe? Acho que isso que fez a diferença. Eu não cumpria com os requisitos da vaga, tá, gente? Eu não era UX, eu não tinha essa posição, eu não tinha conhecimento, não tinha experiência, mas eu tinha vontade, eu tinha muita vontade e eu fui atrás do conhecimento, sabe? Então, acho que é isso. É você estar aberto ao conhecimento, a novos aprendizados, e o quanto você consegue também corresponder com isso, né? E superar até expectativas que nem você imagina, né? Então, acho que isso que foi legal, assim. Eu realmente sinto que eu me superei nessa parte aí, nesse aspecto, porque eu queria muito, Ju, eu queria muita vaga, me brilhava o olho, né? A empresa, enfim, então acho que isso conspirou, né? De uma forma ou de outra, acho que conspirou aí, né? Para dar tudo certo na época. E eu acho importante trazer aqui dois pontos, né? A oportunidade veio via LinkedIn, então você não conhecia, então não foi indicação, né? E tem um Sim, outro ponto também que foi importante, porque o que acontece, e é o que eu sempre falo para as pessoas que estão participando de processo. Se o recrutador, se o gestor gosta do perfil da pessoa e ele vê a vontade, como ele viu nos olhos da Bianca, que ela vai correr atrás,
topa, porque ninguém corresponde a 100% dos requisitos da vaga. Hoje a Bianca é líder, ela é gerente e ela sabe disso. Então, o que acontece? Vai, lógico, eles vão comparar com outras pessoas, mas você veja, a Bianca, ela recebeu a proposta, mas ela se comprometeu. Então, aquele pedaço da proposta de trabalho, do requisito da vaga que você não preenche, você se compromete. Então, ali o trabalho da Juliana terminou. Agora, o da Bianca continuou. Então, para vocês verem que, assim, tem um trabalho, não é assim, existe muito esforço e eu sei o quanto a Bianca trabalha dia e noite para se provar, né, Bi? Sim, é complicado, né, gente? Ainda mais falando de pandemia, é muito desafiador, né? Você fazer uma mudança de empresa na pandemia, né? E, enfim, eu acho que hoje todo mundo, a maioria das pessoas que estão aqui, sabem o quanto você está trabalhando mais, né? É, durante o home office aqui. E realmente não tá fácil, tem momentos difíceis. Então, acho que teve um momento aí. Então, eu entrei nessa empresa e aí depois eu migrei para uma outra empresa durante a pandemia, né? E aí eu já vou falar um pouquinho dessa transição aí que foi 180 graus para a área de tecnologia, né? E aí, quando eu migrei para essa empresa na pandemia, acho que teve muitos desafios, né? É, porque justamente você tá remoto, você não conhece ninguém, você não fala com ninguém. É muito difícil, né? É muito desafiador, porque você necessita de uma conexão social, né? Então, enfim, acho que não só os desafios da pandemia, e você também conseguir aí corresponder às expectativas do seu gestor, os desafios da posição, né? Enfim, então eu não poderia deixar de falar desse fator pandemia, que acho que foi um marco muito importante, principalmente para quem trabalhava no digital, né? Então eu estava no e-commerce e quando a pandemia veio, trouxe vários desafios, né? Não só a forma de consumo do próprio usuário mudou, como também a marca, né? Como que a marca ia se posicionar, né? Então, enfim, acho que ao mesmo tempo que trouxe diversas oportunidades, trouxe muitos desafios também, né? E aí falando pessoa física também, né? Não só como profissional, mas como foi desafiador para mim também, né? Estar na pandemia 24 horas, você está dentro da sua casa, você só trabalha, né? Você não tem um momento de descontração, do cafezinho, o quanto isso foi desafiador fazer uma mudança também de trabalho durante a pandemia. E Bi, você está trazendo aqui quando você fez a mudança para a segunda empresa, né? Porque o que Isso. acontece? Você estava, quando você começou comigo, você estava olha que bonito, olha que lindo isso, olha a riqueza. Você era uma profissional de marketing de uma seguradora, passou para uma empresa de beleza, de cosmético, né? E Sim, aí você, na verdade, você fez três mudanças de área nessa empresa, né? Foi isso? sim, sim, Então, olha sim. que legal, porque ela não parou. E assim, de tempos em tempos a gente se encontrava, né? Por quê? Porque ela Sim, precisava de apoio para fazer essas mudanças. O que ela tinha aprendido antes, total. ela gerou autonomia, né? Fala um pouquinho Sim, disso. sim. Acho que é importante destacar aqui que processo de coaching, gente, não é que você assina um contrato, você vai ficar anos e anos, né? Não é que eu falo com a Juliana toda semana. Não, ela justamente, ela tem as técnicas que ela usa durante as consultas em que proporciona essa autonomia, né? Então, apesar de eu não estar lá semanalmente com a Ju, é, ela me proporcionou muita autonomia, principalmente na tomada de decisão. Obviamente, né, a gente ainda se fala, dependendo da necessidade que eu tenho, enfim, seja fazer uma reunião de feedback, ou até uma reunião mesmo mais delicada, que você precisa dar o feedback, né, e não receber. Então, acho que o processo de coaching, acho que me proporcionou muito isso, né? Então, segurança na tomada de decisão e autonomia, né? Então, acho que independente
de eu chamar às vezes a Ju, Ju, me ajuda. Eu acho que ela trabalha muito isso, né? Então, você entender suas forças e você poder trabalhar aí a segurança na tomada de decisão no dia a dia, né? E, E eu acho que vale um ponto também que a Ju me ajudou nessa transição de carreira. Então, como foi importante esse aconselhamento que ela me dava. Então, por ela ter o background já também do mercado de trabalho, eu pedia muito mentoring para ela, né? Então, não só o coaching, mas também o mentoring. Ju, como que eu posso fazer nessa determinada situação? Então, teve uma época que eu estava com uma liderança muito difícil na empresa atual que eu tô. E, enfim, era extremamente desgastante. E teve várias vezes, diversas vezes, que eu pensei até em sair dessa empresa por conta da liderança. E uma delas, eu acho que a Gil fez com que eu me colocasse no lugar do gestor, né? Então, é fácil você julgar de baixo para cima, né? Mas como é estar no lugar do gestor? A gente sabe hoje que tem muita pressão, né? E como que você administra isso? Então, sabendo conviver em ambiente que tem pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, esse era o desafio também. Então, muitas vezes é fácil você falar, nossa, eu não gosto desse gestor, ele não entende nada, né? E só que você tem que se. Acho que um dos pontos que ela me fez perceber durante né, todo o trabalho que a gente vem fazendo é se colocar no lugar do gestor, né? Você justamente entender o momento que ele precisa. E eu acho que você trabalhar também muito isso, né? Em parceria. Então, acho que isso me ajudou muito também a não só acho que ter o controle emocional, a lidar bem com as emoções, né? Os desafios, mas principalmente também até a perspectiva do gestor, né? Que muitas vezes a gente julga, mas a gente não sabe o que ele está passando, né? Então, enfim, isso me ajudou muito também, não só no meu relacionamento com esse gestor, mas principalmente também na comunicação, né? Então, acho que o fator principal aqui, hoje, no dia a dia, principalmente no home office, você desenvolver a competência de habilidade de comunicação. Principalmente o uhum. relacionamento e essa comunicação entre pares, entre gestor, né, entre liderança e subordinados. E eu lembro que teve uma época, porque assim, primeiro a gente fez uma base, né? A Bianca, ela se conheceu, que foi o primeiro trabalho que a gente desenvolveu juntas, né? E, Bi, como que foi para você entender? Porque você é uma pessoa de alto relacionamento, uma comunicação, não é à toa que você fez marketing, né? Uma comunicação maravilhosa, uma pessoa super rápida, uma pessoa de alta performance. E na época que eu te conheci, você estava ali, vou falar assim, estava murcha, né? Tava tristinha tudo, Tava. né? Como que foi para você estudar a fundo a sua personalidade? Porque eu sou analista de perfil comportamental. Não é que a Bianca é um robô, pelo contrário, a Bianca é a única. Mas como foi reconhecer as suas forças, assim, pelos projetos que você tocava e justamente com esses testes que eu trazia para você? Eu acho que um dos processos, eu acho que foram, né, uma das principais ferramentas que a gente usou no início do nosso trabalho foi o autoconhecimento, né? E que muitas vezes não é todo mundo que está preparado, né, para olhar suas feridas, entender aí seus sabotadores, entender seus desafios aí de dia a dia. Acho que foi um trabalho, Ju, não só de autoconhecimento, mas muito bonito hoje, sabe? Porque eu sei hoje até onde eu posso ir, onde eu recuo. Acho que é entender também um pouquinho, não só você se autoconhecer de fato, né? Entender das suas forças, entender dos pontos que você também precisa desenvolver, aprimorar. Mas isso me ajudou a lidar melhor com as situações e com as minhas emoções,
sabe? Então, eu entendendo os pontos, os meus pontos fracos e meus sabotadores, foram ferramentas que hoje eu uso, Ju, para lidar melhor com as situações, com as difíceis situações que a gente tem no dia a dia, né? Mas principalmente com as minhas emoções, entendeu? Então, isso me proporcionou um equilíbrio emocional mesmo, né? Enfim, para lidar com diferentes pessoas, diferentes visões, né? Você entender a perspectiva do outro, você respeitar, né? Isso, essa perspectiva diferente que muitas vezes você precisa conciliar, você ponderar também, né? Então, acho que isso foi muito importante, eu entender através da SWOT que a gente fez, através das outras ferramentas, foi entender justamente os pontos que eu preciso melhorar, as minhas forças, e usar isso de maneira estratégica, né? Então, acho que isso foram também um dos pontos que você me marcou e ainda marca, né? Então, às vezes a gente sai das consultas com 1000 coisas na cabeça e a gente não consegue digerir na hora. Mas ao longo do processo, a gente vai digerindo e vai tendo insights, né? Então, hoje, até hoje, alguns insights vêm durante o dia a dia. Então, eu estou numa situação difícil, me vem algum insight, né? E eu acho que uma das palavras-chave, assim, que você me ensinou muito e que a gente aprendeu durante o processo mais intenso, né? Foi justamente eu criar relações estratégicas, né? Então, eu acho que estabelecer uma relação entre pares, entre líderes e subordinados, e óbvio, a gente tem afinidade com pessoas, é normal entre o ser humano você ter afinidades, mas também não deixar de ser estratégico em momentos que você precisa, com talvez algumas pessoas que você não tenha tanta afinidade, né? Então, eu acho que isso também eu usei ao meu favor, sabe, Ju? Foi E muito legal. isso é muito importante, né? Porque eu me lembro, assim, de alguns momentos, porque a gente interage com muita gente, né? E assim, você é uma pessoa de relacionamento. Agora tem pessoas que são pessoas de processo, são pessoas, assim, que são mais mão na massa. Então, assim, que é esse perfil que eu falo, né? E a Bi passou por diversos gestores, né? Eu me lembro em situações que você foi contratada por um gestor e o gestor, na sequência, saiu da empresa, né? E para você as pessoas são muito importantes, né? Então foi Sim, desafiador, né? Assim, mudar assim, para sim, uma pessoa que não era tão de relacionamento, para uma pessoa mais de processo, de método. sim, foi. Eu lembro também dessa ocasião. Eu tinha acabado de entrar na empresa que eu tô atualmente. Vão fazer 2 anos no final do ano. E um mês depois, esse meu gestor, ele deixou a empresa, né? Porque acho que você, quando você está participando de um processo seletivo, acho que além de você ser avaliado, você também escolhe, né? Então, não só você é escolhido, como você também escolhe o seu chefe, o seu gestor, que é extremamente importante, né? Para quem que você vai responder, né? E eu lembro que eu gostei muito, né? Eu criei um relacionamento muito próximo com esse meu gestor. Então, a partir do momento que ele avisou, um mês depois de eu estar na empresa, que iria sair, aquilo foi muito forte para mim, né? Eu falei, gente, eu acabei de entrar, eu super me identifiquei com esse gestor, então isso foi também um dos momentos difíceis que eu passei. De novo, liguei para Ju, Ju, me ajuda. Ela queria sair da empresa. Eu lembro que você tinha acabado de mudar de empresa e a gente fez todo um estudo e financeiramente, em termos de propósito, que eu lembro que você falava, eu quero deixar um legado nessa empresa. Olha que lindo. E é o tripé Sim, que eu falo, né? Porque o tripé da carreira é a parte financeira, propósito e realização, além da contribuição. E dentro dessa proposta de trabalho, a gente fez essa avaliação. Só que sim, só que não, adicionalmente a isso, para Bianca é muito importante ela admirar o gestor. E ela adorou sim. o gestor, né, Bi? Nossa, adorei.
É, enfim, foi bem marcante, porque eu não esperava, né, aquela saída, aquela notícia. E, enfim, e com a saída dele, na época, teve também um supervisor que saiu. Então, eu fui contratada por uma posição específica, e no momento que eu recebi a notícia que o meu gestor direto estava saindo e um supervisor, que na época eu teria que ocupar essa cadeira deste supervisor para olhar a operação de e-commerce. Então, eu fui contratada com um objetivo, né? Você vai olhar do produto digital, coisa que eu estava fazendo na empresa anterior. Você vai olhar do e-commerce, melhoria, você vai olhar o produto digital. E quando eu fiquei sabendo da notícia que o meu gestor estava saindo e o supervisor também, e que eu deveria olhar a operação, nossa, aquilo me abriu um buraco. Falei, gente, o que eu fui fazer? O que eu vim fazer aqui? Né? Que ideia foi essa minha de mudar? Mas eu acho que eu estava tão. Eu já estava. A gente fez, eu e a Ju, um trabalho, né, em que a gente fez uma matriz, em que a gente justamente fez uma análise de oportunidades, né, dessa empresa. Então, a gente escreveu mesmo, né, Ju, a gente fez uma avaliação para justamente tomar a melhor decisão. E eu acho que não é só dinheiro, né? Putz, dinheiro é muito importante, né? Enfim, eu acho que é um ponto que a gente pesa numa decisão de mudança profissional, mas para mim, mais do que o salário, o dinheiro, é o propósito, né? Eu falei, poxa, eu entrei aqui, a gente fez todo um trabalho, né? Como que agora eu vou simplesmente abandonar o barco por conta dessas mudanças, né? Então, isso era mais forte que eu. Eu falei assim, não, então beleza, então é para olhar a operação, então vamos olhar toda essa operação. E eu ficava de noite estudando, para mim era muito complexo, né? Todo o ciclo do pedido, né? O pós-compra, o fechamento da compra. Então eu fiquei dias, finais de semana, eu falei, não, eu vou passar por isso, vai ser um perrengue, mas eu vou conseguir superar. Então, enfim, acho que esse foi um ponto que marcou na minha carreira, porque eu me senti praticamente sozinha, né? Você está sendo o seu chefe que você escolheu, você vai fazer outra coisa, qual você foi contratada, vai ser interinamente, mas é esse desafio agora. E aí eu acho que é, aí eu volto para aquele ponto da vontade. O quanto é importante, né? De você querer fazer acontecer e de você querer fazer dar certo. Quanto você tem vontade, de fato, de fazer dar certo, né? E eu tinha muito isso dentro de mim. Eu tinha muito essa vontade. Eu quero fazer dar certo, vai dar certo, né? Eu sei que vai ser um período turbulento, né? Eu não entendia nada que as pessoas estavam falando e eu entrei numa época que a gente estava enfrentando uma crise pós-Black Friday e que assim, gente, a gente tinha 40 mil chamadas no saque. Nossa. Então, o NPS a 40 pontos. Mais ou menos uma média de NPS a 70. Eu tava com 40. Então era uma crise, entendeu? Eu me senti sozinha lá. Eu falei, vai dar certo, é difícil, tá? E, de novo, sem romantizar, foi super turbulento. Eu juro que eu achei que eu tava ficando depressiva nessa época, porque eu só trabalhava. Mas enfim, passou esse momento turbulento e aí as coisas começaram a se equilibrar, né? E Mas é muito enfim, importante. E é muito importante você trazer isso, porque muitas pessoas falam, ah, não, é propósito, tal. E eu me lembro quando você entrou na empresa, que você falou, Juliana, eu quero deixar um legado nessa empresa. E aí parece bonito tudo, mas você vê, quero deixar um legado com um gerente, com um supervisor. Então já tinha uma missão grande. Aí a casa caiu, acabou o gerente, supervisor, e você continuou. E eu me lembro que assim teve uma fase que a gente nem conseguia conversar por conta disso, né? E é engraçado que assim, a Bia ela é louca pro relacionamento e ela admira os gestores dela, os pares, a equipe que tá ali junto com ela. E vira e mexe assim. As pessoas como ela, elas brilham. Então, são pessoas que têm um alto nível de empregabilidade e que estão no mercado em diversas posições.
Então, existe sim o lado romântico, mas ela não está deixando de trazer que trabalhar hoje num mercado de alta performance realmente requer o quê? Que você entregue. E é muito legal que ela está exatamente nessa fase, que é uma fase de construção, construção da carreira dela. E não existe certo ou errado. Se uma pessoa quer pegar mais leve, não tem problema nenhum. E eu atendo pessoas que têm um outro ritmo, mas se você quer pegar e quer mostrar serviço e quer realmente mudar para uma empresa, crescer, ser promovido, ser valorizado, tem esse espaço, né, Bi? É Sim, isso. sim. E aí eu lembro na minha empresa anterior, né, de cosméticos, né, grande empresa, é, que quando eu entrei nessa área de digital, a gente começou a falar do modelo de squads, do ágil, né? Metodologia ágil, Scrum, Kanban, Squad, e era muito novo isso, né? E eu fiquei muito curiosa, porque eu já gostava do digital, eu estava numa posição de UX na época, e aquilo me chamou muita atenção, né? Então, o que que é essa metodologia ágil? Enfim, então, só resumidamente, tem dois cases aqui legais para contar que na época eu tinha um gestor é, que demandava muito. Toda hora era uma demanda nova, eram 1.000 ideias, ele era super criativo, mas não tinha foco, né? E aí eu montei um Kanban gigantesco no meio do escritório, ainda estava trabalhando no escritório presencial, eu montei um Kanban que tinha atividades to do, doing e done, né? E eu acompanhava. E todo paraquedas, toda atividade nova que ele pedia, porque ele tinha me pedido algo essa semana. No próximo dia ele pedia outra coisa. Mudava de Eu ia ideia. colocar. Pois é, eu ia colocando outra cor de post-it. E aí a gente mapeou no final e falou assim, pro meu chefe, é o seguinte, eu não estou conseguindo entregar porque a minha capacidade está estourada em 140%. Eu mostrei isso para ele, porque eu dimensionava 140%. Óbvio, eu não vou entregar 100, quem dirá 140%, né? E por que que você não está entregando, né? Porque 70% do meu backlog é paraquedas. Então, toda hora entrava uma coisa nova. Eu falei assim, eu não consigo. Ou a gente foca no que é essencial e no que é importante entregar nesta sprint, ou eu nunca vou conseguir entregar o que eu preciso, né? Então era isso. Então o tempo inteiro era demanda nova, era mudança de foco. Então isso foi um dos pontos que eu consegui mapear com metodologia ágil. E aí eu acho que um outro ponto foi uma decisão E de só mudar para a área de tecnologia. Uhum. perdão, Bianca, e aí eu vou abrir um espaço aqui que é super importante, que eu lembro que a Bi falava para mim, Juliana, eu não consigo. Tudo isso que você está falando para mim de dar limite para o gestor, lembra que eu falava? Isso é impossível. E aí o que acontece? A gente uniu. Falei, lógico que dá. Assim, você precisa mostrar fatos e dados para ele. Assim, eu não entendo nada da metodologia ágil, eu não entendo nada da área da Bianca, mas eu entendo de gestão de pessoas. E quando você chega para um gestor e fala, eu não estou conseguindo entregar, muitas vezes o gestor está tão acostumado que ele nem percebe. Agora, o que que a Bi falou? E isso a gente conversando, trocando ideias. Por quê? Porque eu aproveito o conhecimento de quem está comigo, não precisa fazer curso novo. Aproveito o conhecimento que ela já tinha justamente para trazer o quê? Uma informação importante para o gestor dela, porque está todo mundo sobrecarregado e isso é o que acontece hoje no mercado, agora, nesse momento, agora, nesse minuto. Então, o que que acontece? Ela pegou e falou, mostrou por fatos e dados o que estava acontecendo e aí ele acordou. Então, é muito importante que o dar limite para o gestor, quando eu falo como consultora de carreira, é isso, você trazer fatos e dados. E aí a Bi aprendeu, usou, incorporou dentro do conhecimento que ela tem, dentro das metodologias que ela domina, que são da área de tecnologia dela, para trazer a realidade. Então, é por isso que uma consultoria de carreira faz diferença. Né? Comparando aí Sim, com, por exemplo, eu lembro que você falou, Bi, de um curso de inglês que você falava, é muito importante, lembra? Ou de uma sim, sim. especialização. Porque tem um momento que é o comportamento, é a atitude, né? E aí a gente vai falar do seu Sim. segundo ponto. Não sei se você quer comentar algo sobre isso. Não, eu acho que
esse ponto que você trouxe foi importante porque eu consegui estabelecer uma relação de uma comunicação efetiva com o meu antigo, com esse gestor, né? Então, ele pedia muitas coisas, ele não tinha foco, ele também não tinha uma organização, e ele queria tudo para ontem, né? E o que é normal muitas vezes, né? A gente Sim. vê hoje, enfim. Então, se eu chegasse simplesmente para ele e falasse, eu não tô conseguindo, eu tô sobrecarregada, assim, ia ser difícil, né, essa conversa. Então, como eu consigo estabelecer uma comunicação efetiva com ele, trazendo fatos, né? Então, eu comecei a dimensionar tudo tudo tinha esforço. Cada atividade, da mais simples à mais complexa, tinha esforço. PP, PM, G e GG. E aí, aos poucos, eu fui dimensionando para ele. Então, o que estava acontecendo? Eu estava dedicando meu tempo, meu esforço em atividades que não iam agregar valor, né? E não estava conseguindo entregar o que eu precisava de fato entregar. Então, isso ampliou até a visão dele também. Acho que ajudou ele a ter um zoom. Ele deu um zoom out, falou, porque no dia a dia, quando você está no piloto automático, muitas vezes você não consegue ter essa dimensão, né, Ju? É muita Sim. atividade que você vai fazendo e ninguém para e fala, para, você está agregando valor? Você não se faz essa pergunta, né? O quanto você está Não. agregando valor para o negócio, né? O quanto essa atividade que você está fazendo todo dia está sendo efetiva, entendeu? Então, eu acho que foi o momento de todo mundo parar lá e falar: opa, vamos sair do piloto automático? Vamos de fato ver se o esforço que a gente está fazendo está agregando valor ao negócio? Enfim, então foi crucial, foi muito importante essa visão que eu trouxe, porque até ele começou a se perguntar algumas coisas, sabe? Não, mas isso aqui não tem que ser a nossa área. Delega, vamos delegar para a área X. Essa atividade faz sentido, não faz sentido estar com você. Vamos passar para outra pessoa, entendeu? Então é Não, isso, né? De você impor limites, mas justamente ter uma comunicação efetiva com seu gestor, né? e foi muito bom que você trouxe uma metodologia para ele que ele não, ou ele desconhecia ou ele não utilizava, né, Bi? Então você trouxe valor para dentro da tua área, você contribuiu. Eu não tenho certeza, mas eu acho que você chegou a fazer um treinamento, não chegou para a equipe? Ou de, assim, Foi, foi. A gente espalhar esse começou. Sim, conhecimento? sim. Aí todo mundo começou a querer usar essa metodologia de priorização, né, que a gente chama. Enfim, então foi bem importante. Essa foi a minha primeira área dentro lá da empresa. E aí depois eu fui convidada para migrar de área e tocar a primeira squad dentro do mercado de venda direta. Uau! Então, foi a primeira squad dentro de venda direta que eu toquei. E aí, como foi a primeira, tinha muitos treinamentos. Tinham diversos treinamentos e o que eu pude aprender muito, né? Então, eu tive contato com as melhores consultorias, as melhores escolas, enfim, porque estava no ápice também, né? Esse movimento de ágil, enfim, então foi um momento muito bom para minha carreira. Eu aprendi muito. Eu estava muito aberta também, né? Acho que a oportunidade aí o ponto de você estar aberta, identificar as oportunidades, enfim. Então, acho que isso me ajudou muito no meu background hoje, na minha formação. E aí aí era o segundo ponto que eu ia falar, que foi quando surgiu uma vaga em tecnologia. E para mim foi um dilema, né? Nossa, como? Eu sou formada em marketing, o que tem a ver tecnologia? Eu não sei tecnologia, isso não é para mim, né? E, e eu queria muito, né? Então aí volta de novo a questão da vontade. E eu queria muito, eu me esforcei, eu me empenhei, fiz vários cursos, é, eu fazia uns cursos na Udemy, na Lura, tudo cursos online baratos, né? Com o custo-benefício bom. E eu lembro uma época que meu gestor, aí meu segundo gestor da área de inovação,
ele foi me perguntar um ponto super técnico, é, de back-end do produto e eu não soube responder. E aquilo me marcou porque ele fez a pergunta e ele era super racional, né? Era esse meu segundo gestor nessa empresa. Eu não sabia responder, eu fiquei super sem graça. Eu não soube. Ele viu, ele sabia que eu não sabia a resposta e aí ele me deu um feedback. No mesmo dia, ele falou: Olha, você precisa ser mais técnica, você precisa ter conhecimento maior na parte de back-end, de sistemas, integrações. Ju, aquilo lá me derrubou, né? Porque aí vem o Nossa. sabotador, aí vem a autocrítica, vem o perfeccionismo, vem a síndrome do impostor, né? Gente, eu não nasci para isso, o que eu tô fazendo em tecnologia? Eu jamais deveria ter migrado, não é para mim. Acabou comigo. E aí eu comecei a pesquisar vários cursos na internet. Eu falei, não, eu vou me formar, eu vou entender o básico. E foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais. E aí eu tinha sessões diárias com o desenvolvedor da minha squad. Todo Nossa. dia eu chamava ele chamava Matheus. Matheus, me ajuda. E aí ele todo dia ele me ensinava. Falava, eu não estou entendendo. Então vamos desenhar. Então a gente desenhava as aplicações, entendia como funcionava um barramento, funcionava uma API. E aí eu comecei a entender melhor e ampliar a minha visão, sabe? Porque eu não entendia nada. E olha E a aí acho humildade, que né? não, eu não entendia nada e enfim. Então, esse momento me marcou muito quando esse meu gestor falou: "Você precisa entender mais da parte técnica". E você foi humilde, por quê? Porque você aceitou. E ele também sabia que você não era da área de tecnologia quando você fez a proposta, né? Porque o que acontece também é que quando você muda de área, e eu sempre falo isso, né? É que você precisa trazer a verdade. Então, a hora que ele teve essa conversa com a Bia, ele sabia, mas ele falou: vamos aprimorar. E aí você, de Sim. novo, correu atrás, foi humilde, foi lá e, nossa, fez a diferença na área, Eu né? liguei Porque para Ju, eu liguei para Ju, Ju, me ajuda, socorro. e Quando nesse eu liguei para momento, como é você, que eu né? consegui te ajudar, Bi? Me conta. Acho que a gente entendeu um pouquinho também o perfil, né, do gestor. Acho que foi um trabalho legal porque a gente fez também uma análise um pouco do comportamento do gestor e tentar estabelecer uma relação de confiança, mas principalmente uma relação, uma comunicação mais efetiva, né? Então, eu que sou extremamente oposta, sou uma pessoa de relacionamento, como que eu vou me comunicar, como eu vou me relacionar com uma pessoa que é extremamente racional, é dados, né? Então, isso foi um desafio muito legal, que, enfim, né, várias técnicas que você me ensinou, que eu consegui me aproximar, enfim, e hoje eu tenho maior carinho por esse gestor, maior respeito e admiração. Mas, e aí só o ponto, voltando para o ponto de migrar para a área de tecnologia, foi uma decisão natural para mim e que hoje eu me sinto muito feliz, né? Mas o quão desafiador foi, deu, né? Acho que e aí o bloqueio acho que tá muito na nossa mente, sabe, Ju? De achar, meu, o que que eu vou fazer em tecnologia? Eu sou humanas, eu sempre soube disso, eu sou relacionamento. É... E foi uma quebra de paradigma dentro da minha cabeça, dentro do meu mindset, sabe? Então, acho que não há limites hoje, é, né? Não tem limites para você mudar, para você conhecer o novo, explorar. Acho que com vontade que você tem, acho que você consegue aí alcançar, enfrentar qualquer desafio, né? E é muito interessante que aí depois você foi para essa empresa que você está hoje, e eu lembro que teve um processo aí que você teve que tomar uma decisão, né? Porque você passou a ser extremamente requisitada pelo mercado, né? Sim, essa área em específico, né, que é a área de produtos digitais, a área, a área de digital como um todo, né? Acho que durante a pandemia mesmo, ela ficou muito aquecida. E acho que assim, independente de eu ter tido um crescimento exponencial em termos de salário, né? Então,
da empresa que eu estava em marketing para a empresa que eu estou hoje, eu tive um crescimento salarial de mais de 200%, né? E o ROI, que eu fiz o 200%. investimento no seu, né, no seu programa, eu tive praticamente em 6 meses, né? Então, acho que um ponto também importante que a gente cria alguns preconceitos, né? Por exemplo, a gente ouve muitos vídeos na internet, memes, com relação a coaching, e cria esses bloqueios, né? Será que é verdade? Tipo, tem gente que faz um cursinho de final de semana e já começa a dar coaching, né? E o como eu te conheci, acho que não só por uma indicação da minha mãe, né? Então, enfim, por uma coincidência, ela te conhece e foi um presente na época, mas principalmente pelo seu background, né? E aí não é querer puxar saco, mas é o quanto você já está preparada, né, para essa função e o quanto você ajuda diversos profissionais, né, Ju? Então, não só pela sua vivência em mercado financeiro, né, mercado de trabalho, como também todos os cursos e, enfim, que você ministra, todos os treinamentos que você dá, o quanto isso me ajuda, né? Todo mundo, não só eu, mas alguns profissionais também que estão na live agora. Enfim, então acho que foi muito importante eu tirar esse preconceito, porque no começo você fala, nossa, mas esse preço, esse investimento é muito alto, né? Eu não tenho condições de pagar esse investimento, né? É, Essa despesa. sim, porque no momento zero né? E eu lembro quando você chegou para mim, porque o que acontece? Você não tinha certeza do que você queria, porque você estava aborrecida, você sabia que tinha alguma coisa que não estava legal, né? E Sim, realmente sim, existe uma dedicação, existem horas assim, é um trabalho muito personalizado. E até eu vou dar um exemplo muito simples, né? Assim, para ficar claro para as pessoas. Então, vamos supor que você pague aí num processo de 3 meses, tá? Vamos supor que seja 5.000, tá? E aí, na realidade, em 3 meses você conseguiu mudar de trabalho por um valor assim, você conseguiu aumentar em R$ 1.000 o seu salário, por exemplo, tá? Então, o que que acontece? Você paga 5.000 em 3 meses e ao longo do ano você ganha 12.000, por exemplo, 12 vezes. Eu não estou colocando nem o 13º, né? Então, 13 vezes. Então, daria 13.000. Então, 13.000 menos 5, quanto que dá? 8. Então, o ROI, na realidade, qual investimento hoje no mercado que dá mais de 120%, né? E isso para o resto da sua vida, porque à medida que você começa a crescer, você começa a aumentar, né? E esses 200% que a sim. Bi trouxe, na realidade, é durante essa trajetória que ela está falando, né? Eu não sei quanto que foi percentualmente do momento que a gente se conheceu até 3 meses depois, Bi. Você lembra quanto que foi de acréscimo em percentuais? Quando a gente se conheceu, até a primeira Isso. mudança de emprego, é, se eu não me engano, foi aumento de 50% na primeira mudança. 50%, é. E você era uma E na analista pleno, segunda, né? isso, analista pleno de marketing, sem perspectiva, sem brilho no olho, enfim, como eu falei anteriormente. Mas acho que o que foi importante também, Gil, no nosso processo, é que você me auxiliou muito nessa transição de carreira, né? Então, não só pela mudança de emprego, né, de CNPJ, mas principalmente a gente mapeando e fazendo todo o nosso trabalho, né, com as ferramentas que você usa de alta performance, você me ajudou muito a me dar segurança nessa transição de carreira. Então, ao mesmo tempo que eu estava mudando para a área de tecnologia, ao mesmo tempo eu recebia um feedback falando: você precisa ser mais técnica, você precisa entender mais da parte de back-end, sistemas, integrações. E aí vinha, né, os meus sabotadores, enfim, então isso me ajudou muito a dar essa segurança e essa autonomia que eu tenho hoje na tomada de decisão, né? Então, acho que o processo de coaching, você precisa estar muito aberto, sabe? Você precisa estar muito aberto. Então,
Não é milagre, tá, gente? Não é milagre, não existe milagre. Mas eu acho que você precisa estar muito aberto a se autoconhecer, né? E também ir atrás, né, dos desafios. Porque tem muitas pessoas que, quando acontecem alguns desafios, e eu falo por mim mesma, né? Muitas vezes a gente acaba abrindo mão daquilo que a gente quer, né? Putz, é muito difícil, não vou conseguir. Quantas vezes eu já falei em sessões que a gente tinha, eu falava para você, nossa, Ju, não, eu não vou conseguir. Não, não dou conta disso. Não, Ju, é impossível, esquece. Enfim, então, o quanto você, né, não só faz com que a gente também se conheça melhor, mas também encoraja a gente, né, a ir para frente, a superar os obstáculos, superar os desafios que você coloca na própria mente. Eu coloco muitos bloqueios, sabe? O processo de coaching é um exemplo, né? A gente tem alguns bloqueios, né? Ah, é muito caro, eu não tenho dinheiro isso para agora, né? Eu tenho outras prioridades. Mas se a gente olhar para trás, foi uma história linda que a gente construiu e continua construindo. É, eu acho que ajudou não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também, né? Então, no relacionamento entre amigos, entre pares, porque nas minhas consultas com a Juliana, às vezes a gente acaba entrando em diversos assuntos, né? Então, eu desabafo algum ponto de uma amizade, do marido, da mãe, do filho, do irmão, enfim. Então, acho que isso que é importante, né? É, a Ju me ajudou na perspectiva não só profissional, mas também na pessoal, né? Isso foi muito bacana, né, Gil? É, porque o que acontece, a comunicação que a gente tem com as pessoas, ela não é só no campo profissional. Então a gente tem que lidar com pessoas que são diferentes da gente e as diferenças, elas enriquecem. Então é aquela pessoa mais low profile, que é mais quieta, que é mais introvertida e você precisa negociar. Então todos somos diferentes. Então a vida é uma negociação, né? Constante, né? Você compreender o aspecto do outro, principalmente muitas vezes quando entra a parte de relacionamento, pai, mãe, é lógico, assim, é num limite respeitoso, por quê? Porque existem processos terapêuticos que mexem com o passado e assim, isso está bem estabelecido, bem claro, mas não dá para a pessoa chegou chateada por causa de uma briga de relacionamento, eu ir falar em meta. Então, eu fiz diversas especializações, inclusive para entender de emoções, relacionamentos, inclusive aspectos psicológicos, sim. Até hoje eu faço especializações, justamente por quê? Porque quantas vezes eu estou preparada para um encontro, né, para um atendimento, e a pessoa chega a falar assim: ah, poxa, acabei de brigar com meu marido, ou acabei de brigar com meu chefe. E, nossa, isso é comum, tanto é que eu fui atrás de diversas especializações para isso. Hoje, inclusive, eu faço uma especialização que é relacionada a aconselhamento, que é justamente assim, a pessoa precisa de refletir sobre uma situação em que ela não consegue tomar uma decisão em todos os aspectos da vida. O que que ela tem que fazer? Entende? Então, até sobre isso eu tenho me especializado. Por quê? Porque o coaching só, ele é método, né? Então eu precisei Sim, entender e cada vez mais os aspectos humanos para poder ajudar nessa área e nas demandas que vem aparecendo, né, Bi? sim. Mas acho que, enfim, quem puder ou quem precisar, eu acho que, eu acho que é muito importante tentar, sabe? Porque, para mim, foi uma mudança muito grande, assim, muito grande, na minha carreira, na minha vida pessoal. Foi um investimento, em que eu faria tudo de novo. E, enfim, pena que eu não conhecia antes, né? Então, eu tô falando mesmo, eu tô abrindo aqui, né, minha vida profissional, e o quanto o processo com a Ju, né, a história que a gente fez, o projeto que a gente construiu, o quanto isso fez diferença. É, a Ju tá falando aqui, a outra Ju, é transformador, né? O quanto transforma, e não é da boca para fora. Eu acho que a partir do momento que você tá num momento de dificuldade, ou tá num momento de ascensão, experimenta, né? Tenta, arrisca, porque você não vai se arrepender, né? Então,
enfim, foi muito especial. Eu continuo, né, Ju, putz, te admirando e te ligando e mandando mensagem. Sim. Porque é isso, eu acho que é uma coisa que se mantém viva, né? Não é porque você fez uma vez e deu certo que você vai achar que, nossa, mudou. Eu acho que é aquela história de você se manter vivo, né? Então, não só os pontos que a gente trabalhava nas sessões e que muitas vezes eu queria deixar de lado porque doía, era uma ferida, Dói. né? Que, enfim, mal cicatrizada, mas até hoje eu lembro de muitas coisas que a gente conversou e continuo, né, nessa troca, né? Eu falo, Gil, vamos tomar um café? E a gente toma um Sim. café, às vezes fala da vida, enfim, então é muito. Eu queria passar isso, sabe? Que esse processo mudou muito a minha vida, a maneira de eu enxergar as coisas, a maneira de eu me relacionar com as pessoas, é, a maneira também de eu conseguir extrair o meu potencial, de eu conviver com as dificuldades do dia a dia, de eu lidar melhor com as situações, com as emoções, né? Acho que isso que é importante, foi muito importante para mim. Então, enfim, tenho te agradecer. Hum. E eu a você pela entrega, porque assim, o meu trabalho, ele nada representa se do outro lado, como tem a Bia aqui, que é uma referência, e ela é uma referência de mercado, tá? Hoje, assim, ela faz palestras na área de tecnologia, né? Assim, essa parte de experiência do cliente, e quando eu a conheci, eu falava, Bi, você pode. Até outro dia a gente tomou um café, ela estava com uma meta específica, e aí, assim, a dona Juliana é ambiciosa, né? Aí, assim, porque eu acho que pode mais, e a minha carreira foi, assim, de muito crescimento, né? Então, eu falei, Bi, por que você não vai por aqui? Então, dou alternativas. Na realidade, ela dirige a carreira dela, então é aquele lema que eu sempre falo: seja dono da sua carreira, é você aproveitar as oportunidades, gerar estratégias lá na frente que muitas vezes você nem está enxergando. Então, é É muito verdade, importante. é verdade. E ser muito verdadeiro com você mesmo, né? Eu acho que respeitar, obviamente, os seus limites, Sim. é, mas estar aberto à oportunidade, aos novos conhecimentos. é, eu acho que isso que é o bom da vida, né? Que você pode aprender e você está em constante aprendizado. Enfim, a Aninha entrou aqui também na live e eu falo, Aninha, se joga, procura isso, arrisca, viaja, vai aprender seu inglês, faz esse curso. Eu acho que é isso, né? É você ir atrás do que você de fato tem vontade, mas não tem coragem muitas vezes, né? É, e essa determinação, né? Porque eu acho que um dia você colhe os frutos, sabe? Você acaba colhendo os frutos. Uma coisa que você está me trazendo, e você está falando da coragem de arriscar, né? Eu acredito que é o medo de não dar certo, né, Bi? Uma das dificuldades, né? Assim, de você aceitar um processo de consultoria. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque um dos Sim. pontos que você colocou Juliana, é caro, né? Assim, e aí a gente fez a conta do investimento. Agora, é o medo de não dar certo, né? Não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre isso. Não, acho que, no geral, a gente é muito ansioso, né? A gente cria vários bloqueios e vários medos. É, Mas tenta, né? Eu acho que vale arriscar, vale você ter um pouco de ousadia, né? É, Porque eu acho que, enfim, todo conhecimento é válido e, e eu acho que esse medo que você coloca na sua cabeça é uma coisa que você próprio cria esse bloqueio dentro da sua cabeça, né? Ai, eu não vou, por exemplo, nessa reunião porque eu tenho medo dessa pessoa. Eu não vou fazer um coaching porque eu tenho medo de gastar dinheiro, né? Mas acho que tira esse bloqueio, sabe? Se permita mais, arrisca mais, sabe? Vai em frente do que você acredita, do que você quer, que você tem como objetivos. A Ju falou de uma meta.
E ela sempre me trouxe isso, né? Estabeleça metas, né? Metas a curto e longo prazo, né? Escreva essas metas. E o que ela tá falando nesse cafezinho que a gente descobriu foi uma meta que eu tinha colocado no meu início do projeto, né? No meu início do processo. Então, é isso. Você tenha a mente, você tenha estabelecida metas a curto e longo prazo, porque isso ajuda também a você ir atrás do que você quer e o quanto você também está longe, distante do que você acredita ou do que você quer, né? Por isso que eu acho que é importante constantemente você revisitar as metas, estipular metas, né? Qual que é o meu objetivo pessoal, meus objetivos profissionais, né? Eu acho que isso é muito importante, porque acho que a partir do momento que você define suas metas pessoais e profissionais, você está orientado a de fato a conseguir concluir, a conseguir, enfim, alcançar seus desafios, né? Superar seus desafios, alcançar seus objetivos e também superar esses bloqueios que a gente comentou aqui, né? Superar esses medos, esses bloqueios que, gente, todo mundo tem, né? Super natural. Enfim, então era isso. E, Bi, é interessante isso que você tá me trazendo, porque o que acontece? Eu me lembro quando você me conheceu, que você falou, Juliana, a meu principal foco agora é ter o inglês fluente. E eu lembro que você estava terminando uma certificação e você já estava pronta, né? Que eu sempre falo, a gente tem que usar o que a gente tem no momento. O que faltava era, na verdade, fazer uma transformação dessas habilidades, né? E eu acho que o trabalho que a gente fez, esse trabalho de você compreender e tomar posse da sua carreira é que fez a diferença, né? Você pode falar mais Sim, um pouquinho sobre isso? posso. Acho que quando eu conheci a Ju, eu acho que eu não acreditava em mim. Eu não acreditava mais em mim, na Bianca profissional, né? Eu acho que eu estava tão desmotivada, que aquilo dentro de mim estava me corroendo de um jeito que eu não tinha mais brilho, eu não tinha mais perspectiva. E aí, quando ela me perguntou o que que é o sucesso para você, profissional, na minha cabeça, acho que eu estava tão limitada, né, com os meus medos, meus anseios, minhas frustrações, que na minha cabeça, na minha cabeça, a minha visão de sucesso era uma pessoa ter o inglês fluente e uma pós-graduação, né? E hoje, gente, é totalmente diferente daquela visão que eu tinha, né? Meu Deus, então, o quanto também você estar mal consigo mesma, né? Você tá frustrado, você tá sem brilho no olho, sem perspectivas, o quanto isso impacta na sua visão de longo prazo, né? E, enfim, gente, hoje eu tenho vários sonhos, né? Eu continuo sonhando, mas naquela época isso foi um fato curioso, o quanto o meu estado ruim, né? O meu estado de melancolia, não chegava a ser uma depressão, mas estava quase lá na depressão. Quanto isso impactava os meus objetivos e os meus sonhos na carreira, né? E era isso, para mim, ter sucesso era ter o inglês fluente e uma pós-graduação, né? O que é totalmente diferente, né, hoje, da minha perspectiva. Enfim, então, o quanto impacta o seu estado emocional, físico, quanto isso impacta na sua visão de sucesso, na sua visão de objetivos, sabe? E o que é sucesso para você hoje, Bi? Me conta. Nossa, que pergunta profunda! A provocação! Adoro. Bom, eu vou falar, inclusive eu participei de um processo seletivo e acho que essa pergunta que fizeram, a mesma que você fez, foi um critério eliminatório, né? E aí, te falando sinceramente, para mim o sucesso, Ju, acho não, o sucesso é eu ter constituir uma família, né? Então, eu ter uma família saudável, eu ter filhos. Óbvio que o sucesso na carreira a gente almeja, mas a minha visão de sucesso é essa: eu ter uma estabilidade
emocional, uma estabilidade financeira, obviamente, né? E ter uma família, constituir uma família, né? Então, mais do que um cargo, que salário, que XPTO, bens, né? Acho que a gente está muito hoje na geração de ser, né? Não da geração do ter. Antigamente era muito ter sua casa, ter seu carro. Hoje eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz com a minha família, né? Para mim hoje essa é a minha visão de sucesso e que eu vou atrás. Eu vou lutar para ter minha estabilidade financeira, minha estabilidade emocional com a minha família do lado. Olha que lindo. E olha que interessante, porque o bonito de um trabalho de consultoria é quando muda o foco. Porque quando a Bi começou comigo, o foco era profissional e hoje ela é gerente. Faz quanto tempo que você foi promovida a gerente, Bi? Foi Mais ou menos há quase um ano. quase um ano. E você vê, a Bia em 2019, em junho de 2019, a Bia era uma analista pleno. E ela mudou para a área de seguradora, não, da seguradora para a área de beleza, fez 3 transições dentro dessa empresa e assim já está na segunda ou terceira posição nessa empresa que você está agora atualmente, né? Isso, eu tô na Que segunda. linda. Teve aquela posição nessa empresa que eu tô por livre e espontânea pressão, né? No começo, mas sim, vamos lá, eu tô na terceira área, né? Terceira função, digamos assim, hoje. E não vai E parar por aí, né, Juliana? é isso que eu ia te Você sabe que eu sou perguntar, inquieta. perspectivas profissionais, porque até então falar em família para Bi, esquece, Juliana, não. E é muito importante isso, porque a consultoria de carreira ela é personalizada, ela precisa partir do foco do que, por exemplo, a Bianca queria. E a Bianca até então não falava em família, e hoje ela já fala, olha que lindo. E eu tenho Sim, família, né? Então, assim, que em um momento eu fiz a transição, né, por conta disso. sim. Então, olha que delícia. Então, assim, você vê, em 3 anos ela conquistou muita coisa, porque de analista pleno para gerente em 3 anos, Bi, parabéns. Porque tem Obrigada, Ju. muito de você aí. Você sempre comprou tudo que eu coloquei, todas as sugestões, entendeu? Sim, Ela tinha que se lição de casa. colocava. Opa! Tem, porque, né? E é uma lição de casa na prática, né? Não é uma coisa teórica, né? É ali na hora. Sim, Quantas vezes a Bia me sim. ligava no meio do dia, Juliana, eu tenho uma reunião daqui a 5 minutos. Preciso falar com você agora. Sim. Diversas vezes, diversas. Tipo, pelo amor de Deus, me atende. Eu preciso urgente falar com você. E aos poucos, acho que a gente foi criando essa autonomia, né? Você foi me dando essa autonomia. Você foi, né, enfim, me preparando. Acho que eu posso usar essa palavra. Você foi me preparando como profissional para hoje, né, ter autonomia na tomada de decisão, segurança, né? Acho que é uma palavra muito importante, ter segurança no dia a dia. E é isso, né, Ju? Às vezes a gente cai, levanta, vai seguindo altos e baixos, liga de vez em quando, Ju, pelo amor de Deus, me ajuda. Enfim, mas é muito legal esse trabalho, muito legal. E vira uma relação, o pessoal fala, não, não pode ter, como é que fala? Não pode ter relacionamento, tudo, mas o que acontece é que assim, uma vez comigo não tem jeito, porque eu vou estar sempre acompanhando e é tão bonito ver o seu sucesso. E sim, o meu símbolo é borboleta, então eu preparo a galera para voar, para ter autonomia. Imagina, com o tanto de decisões que você teve que tomar, Bi. Imagina, você precisa ter independência, porque é muita coisa. Total, Olha a tua total, trajetória, né? total. E Mas no começo a gente cria um vínculo tão grande que eu achei que todas as minhas decisões eu precisava da Ju para me aconselhar. E aos poucos ela foi me mostrando que não, que ela estava me preparando para eu tomar as decisões sozinhas, né? Me preparando para eu lidar melhor com as minhas emoções, né? Me preparando para lidar melhor com as situações, entendendo a perspectivas de um colegiado, né, para tomar a melhor decisão, tendo a ponderação, né? Muitas vezes no começo, e aí quando eu estava naquela fase ruim, eu praticamente não tinha controle emocional, não tinha inteligência emocional, né? E tudo isso foi um trabalho que a gente fez juntas, né? Com todas aquelas
técnicas, ferramentas de alta performance que você usou, mas muito mentoring, muito coaching, né? Muita troca, muito rico. O emocional, o que que mais te impactou? Porque a emoção mexe, né? Inclusive, eu estava falando hoje porque eu tenho um grupo, né, de WhatsApp que eu dou dicas de 2 minutos, né? Pílulas de conhecimento, né? Sim. E a raiva, a tristeza, a ansiedade brotam, né? Que nem suor, assim, que nem batimento cardíaco. Então, lidar com essas emoções é uma escolha, né? Porque quando elas brotam, pô, aparece no rosto, né? O que que te impactou? O que que fez a diferença, assim, durante toda essa trajetória para você, quando você fala em inteligência emocional? Eu acho que para mim foram dois pontos, tá, Ju? Acho que a inteligência emocional abriu portas. E não tô falando que, meu Deus, eu sou a pessoa mais controlada emocionalmente, tá? Não, a gente é Mas, humano, né? exato, mas aprimorando isso e conhecendo meus limites, entendendo, né, minhas forças, minhas fraquezas, acho que eu consegui conviver melhor com as diferentes perspectivas, diferentes opiniões e as diferenças, né? A gente falou isso, né, de entender as diferenças de cada um, as diferentes opiniões, as diferentes perspectivas, enfim, então cada um é de um jeito, né? E como você lida com isso no dia a dia, né? Seja numa reunião de trabalho, numa apresentação, né? Num relacionamento com seu par no dia a dia. Então, eu acho que isso a inteligência emocional me proporcionou, acho que a conviver melhor com as diferenças. Acho que isso que eu posso dizer. E um ponto foi muito importante para mim foi a chave, que foi justamente a comunicação, né? Então, acho que hoje você tem diversas formas de você dizer algo para alguém, e você me ensina muito isso, né? Você pode falar várias coisas que você quer, desde que seja com jeito, né? Então, isso também me ajudou. No momento que você está lidando com uma situação difícil no trabalho ou na vida pessoal, né? Como que você usa esse conhecimento que você tem das emoções, das suas emoções ao seu favor, de maneira estratégica? Eu acho que eu aprendi muito isso, sabe? Então, comunicação, o pilar da comunicação me fortaleceu e o pilar de conviver com diferentes pessoas, com as diferenças, né? Acho que foram esses dois pilares que mais me ajudou no quesito de inteligência emocional. Nossa, muito bom. E qual a dica que você daria, né? Não a dica de ouro que você daria para um profissional hoje, que assim, você vê a Bianca de 3 anos atrás, analista pleno, e a Bianca de hoje, gerente. Qual é a grande dica que você, Bianca, líder, porque você se transformou? Então, cada conversa que a gente Sim. tem é justamente transformando e lapidando cada novo passo que a Bianca dá. Qual a dica que você daria hoje para um profissional que está ali, assim, tristinho, sem acreditar nele, acreditando que ele não vai passar na entrevista? O que que você daria para ele? Lembra do momento que você me encontrou, quando eu abri a porta, a Bianca estava com uma roupa linda, mas sem brilho no olho. Sim. É, Bom, o que eu vou responder é algo muito interno meu, tá? Enfim, cada um tem sua visão. é, eu não tô falando que é certo, que é errado, mas é uma visão minha, muito de dentro, sabe? Eu acho que você ter determinação e correr atrás do que você realmente acredita, do que você quer, sabe? Sem pôr empecilho, sem pôr obstáculos na frente, é você de fato estar aberto, sabe? Se estar aberto, receba um elogio, receba novas ideias, se permita conhecer o novo, o diferente, sabe? Porque é fácil a gente falar isso, né? Mas quando a gente está no dia a dia e nessa situação difícil que você mencionou, que eu estava, por exemplo, há 3 anos atrás, eu não conseguia enxergar um outro lado, né? Eu só via cinza, eu estava pessimista, para mim nada dava certo. É... Então, assim, acho que eu me fechei,
sabe? E a partir do momento que você se fecha, você cria vários bloqueios na sua mente. Então, várias coisas começam realmente a não dar certo, porque você não quer que dê certo. Você não está aberto para dar certo, né? E eu me fechei. Então, mesmo que, enfim, alguém esteja passando por esse momento difícil, esteja aberto, sabe? É, esteja atento às oportunidades. Eu sei que é difícil, tá, Ju? Mas isso que foi para mim, isso que mudou. Então, eu estava muito aberto a te ouvir, a te conhecer, óbvio, né? Na época, que bom que eu tive condições de investir num processo com você, mas acho que é muito importante a gente estar aberto na nossa cabeça, sabe? E não se fechar. Porque a partir do momento que você fecha os olhos para os seus sonhos, você fecha os olhos para os seus objetivos pessoais, profissionais. Várias coisas na sua carreira, na sua vida, acabam não dando certo. Porque eu acho que é isso, sabe? A partir do momento que você tá mal e acaba enfim, se fechando num casulo, né? Que eu vou fazer a analogia da borboleta, que é o seu logo. É isso, você não vai desabrochar, você não vai sair nunca desse casulo, né? Então, o quanto você também tá querendo que dê certo, o quanto você tá querendo sair desse casulo, a vontade de novo, o quanto você tem vontade de fato de sair, de voar, de crescer, né? Então, eu daria essa dica, né? De você se manter aberto às oportunidades, de você, acho que em busca de conhecimento, de você aprender, de você querer aprender, de você acreditar no seu potencial, de você, de fato, ir atrás do que você acredita, dos seus sonhos. Estabeleça metas, estabeleça objetivos, né? Você sempre me ensinou isso. E você vai atrás, você vai conseguir, né? E não crie bloqueios, gente. Não crie bloqueios porque você tem preconceito, né? Ou porque você ouviu um amigo falar que, putz, coaching, cara, não acredita nisso, né? Enfim, então é muito disso, sabe? Eu acho que é você estar aberto e focar nas suas energias, nos seus objetivos, sabe? E você falou do coaching e assim, existe todo esse preconceito, tudo. O que que você indica para as pessoas que estão assistindo aqui, quais são as qualidades de um profissional que assim, por exemplo, o que que um profissional que faz uma consultoria de carreira ou coaching, o que que ele precisa ter para ele poder realmente ajudar uma pessoa como, por exemplo, você, seus pares, o que que precisa ter, quais são as habilidades, o que que essa pessoa precisa investigar, isso é muito importante. Boa. É... Oi, travou, desculpa, travou. Pronto. É, acho que para mim, o que é importante, tá? É, então, gente, mais do que um marketing barato, porque hoje as pessoas investem muito no front, né? Investem no melhor marketing pessoal, investem, enfim, em vários recursos que a gente tem por fora. Então, às vezes, você acaba comprando até um produto porque a embalagem é bonita ou porque o front, meu Deus. Mas acho que mais do que isso é você entender de fato como é esse profissional, como que é a bagagem desse profissional, a formação desse profissional, né? Então, o que eu olharia hoje é a experiência desse coach, a experiência desse profissional, se ele tem vivência em mercado de trabalho, porque você me dá mentoring, porque você tem experiência, você sabe como funciona, né? Você não leu no livro, numa teoria, que você vai tentar aplicar na prática, né? Então, eu olho muito a experiência dele, o background, né? A formação e, e um ponto também acho que é importante é de você ter uma afinidade com esse profissional, sabe? Eu costumo falar que qualquer profissional que eu for contratar o serviço, é você também se identificar, sabe? Com os valores dele, identificar com ele mesmo.
ter um certo, como pode dizer, ter uma relação próxima, porque você acaba abrindo muitas coisas pessoais suas, né? Seus medos, seus anseios. Então, acho que precisa também ter essa afinidade, né, a primeiro momento. Eu acho que é muito importante isso, tá? Bom, poxa, a gente ia ficar aqui meia hora, estamos a 1 hora e meia quase. Eu estou muito feliz, Bi, porque Que bom, é Ju. uma honra ter você. Eu sei da sua correria, do seu tempo, da sua disponibilidade, sabe? E é um prazer Sim, sempre trocar ideias com você, aprender com você, porque é um processo em que ambos aprendem. Então, eu entro com toda a técnica, com toda a metodologia e, acima de tudo, com todo o amor, porque eu amo o que eu faço, sabe? Então, assim, sim. sabe? Tirar uma pessoa do sem brilho para o brilho no olhar, para mim, é uma grande alegria, assim, E sabe? foram alguns cases, né, Juliana? Não foi só eu, acho que tem algumas pessoas, inclusive aqui na live, que tem relatos, né? Tem pessoas também do nosso ciclo, né? De indicações, de amigos, que você realmente devolveu esse brilho aí na pessoa, né? Então não é só eu que tenho enfim, depoimento aqui na live, mas acho que tem outras pessoas também conhecidas que, enfim, que só reforçam o que eu falei, né? E, enfim, todo esse brilho no olhar, tudo que estava ofuscado, né? Então, muito legal isso. Minha irmã, inclusive, é um exemplo, né? Minha irmã, que é um exemplo também que quando te procurou, estava passando por dificuldades, mudou de emprego, o sonho dela era estar numa multinacional, ela está numa multinacional super feliz, realizada, né? E eu vejo isso no dia a dia, né? O quanto ela está realizada profissionalmente, né? Enfim. É Bom, muito. Ju, vários cases. Não, e assim, é interessante que essa parte de mudança de processo, mudança de trabalho é uma coisa que acontece muito rápido, né, Bi? Porque realmente, assim, eu falo que dá para mudar em 3 meses, lógico que existem circunstâncias, né? Mas se você se engaja, e é engraçado que as pessoas muitas vezes focam, eu preciso melhorar meu inglês. E eu vou dar até, eu tomo muito cuidado com a exposição, e assim, eu sempre peço para vocês trazerem por conta da Lei Geral de Proteção de Dados e um respeito muito grande meu pelos valores. E aí, assim, é interessante que, assim, isso é tranquilo, assim, eu preciso do inglês. E na realidade, às vezes você chega lá na empresa, você precisa do espanhol, né? E, e Pois é é, e foi o que aconteceu no foi, exemplo que você está dando da tua irmã, que ela estava super preocupada, fez foi, sim a foi. prova, tudo, sabia, mas hoje fala espanhol com certeza, Fala fluentemente. espanhol, tá falando inglês, foi Ai, que viajar. linda! Pois E é, o tá sonho super dela feliz. era esse. E às vezes a pessoa chega com o dilema, vou pro meu, porque o que acontece? Hoje existe o empreendedorismo. Então, além de você assim, mudo de empresa, continuo na empresa, como tem cases aqui de pessoas que chegaram para mim e falaram, Juliana, eu quero mudar de trabalho. E aí conseguiu se consolidar na própria empresa e hoje está muito feliz porque Sim, virou a chave. Então você tem a opção de ficar na própria empresa, com efeito colateral, né? Mudar de empresa e até empreender. Então, olha sim, quantas escolhas, né? E muito do que você falou, dedicação, sim, disciplina, resiliência, sim, porque tem horas que não dá certo, tem horas. sim, com E, certeza. mas nunca perder de frente que assim sempre dá. Sempre dá. Sempre, sempre dá certo. E acreditar, né? Acreditar em você mesmo. Às vezes a gente está desacreditado, né? A gente tem inúmeras circunstâncias e fatores que fazem com que a gente não acredite na gente mesma. A gente perca totalmente esse brilho, né? No olhar, essa vontade de mudar, de fazer acontecer. Então, não deixar isso, sabe? Não deixar a gente entrar num casulo como eu estava em 2019, sabe? É isso que eu ia falar.
Uau, uma borboleta que brilha aqui, ó. Não é à toa, é engraçado, eu não trouxe a minha maior xícara aqui hoje, mas assim, é uma borboleta, né? E de um lado, assim, são diversos talentos espalhadinhos, e aí, contando a história da Bia, ela tinha um monte de talento, um monte de capacidade. O que faltava para a Bia era aprender a consolidar tudo isso e crescer, né? E aqui eu trago também a Sim, minha amiguinha, né, que é a Dori, né? Que a gente continue a nadar sempre, né? sempre. Nossa, eu adoro, adoro, adoro. Que a gente continue a nadar, porque olha, tá vindo aí ondas difíceis, tempos difíceis para todo mundo, né? Sim. Mas que a gente continue firme e forte, e continue a nadar. É. É isso, Bi. Não sei se você quer deixar algum recado. Eu quero agradecer novamente, agradecer todas as pessoas assim que entraram nessa live. Muito prazer para os amigos da Bia aqui. E muito obrigada por todas as pessoas que, de alguma maneira, já passaram, já conversaram comigo, ou estão aqui me apoiando, estão conhecendo o trabalho, porque realmente, assim, use os talentos de vocês, use, porque vocês têm capacidade, vocês estão prontos para o próximo passo, é certeza absoluta. É só Sim, querer. É difícil? Opa, é difícil, mas dá. E não é com pensamento positivo, é com praticidade, é com critério. Existe uma maneira certa de fazer as coisas. E é isso, né, Bi, que você foi aprendendo sim, e hoje tá aí firme e sim. forte. Queria te agradecer. Você sabe o quanto eu sou grata, né? Enfim, por ter você na minha vida. É meu anjo, eu falo que você é meu anjo da guarda. Queria agradecer todo mundo aqui que dedicou esse tempinho para ouvir um pouquinho a minha história, meu depoimento. E eu me coloco à disposição também para, enfim, qualquer dúvida, né? Porque tem muitas pessoas que têm curiosidade, mas não sabe como chegar em você. Então eu me coloco à disposição. Qualquer dúvida pessoal, Sigam a Bia podem aí, contar comigo. Contem comigo. A maioria das pessoas que estão aqui já me seguem, de verdade. E obrigada, 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 obrigada. Só gratidão de estar aqui, e me coloco à disposição. Obrigada, Gil. Obrigada, então. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo tempo de vocês. E é isso, assim, à medida que vocês. Eu vou trazendo os cases, é o que eu falei, eu sou muito tímida em relação a isso, porque eu respeito muito a privacidade de cada um. E eu agradeço, Bi, por você ter aberto sua vida aqui. Poxa, muito obrigada mesmo. Então, Obrigada, Gil. Foi muito sempre tem especial, live. viu? Muito, muito. Sempre tem live aqui no meu canal, então sempre, né, Juliana Ruas Gestão de Carreira, eu tenho aqui no Insta, tenho Facebook, tenho YouTube, tenho um canal privado no WhatsApp também. E aí contem comigo e assim, para entender de marketing e migração para TI, contem com a Bi, que a mulher é um avião. Valeu. Obrigada, gente. Boa Um beijo, noite. fica com Deus e tchau, tchau. Obrigada a Tchau. todos. Boa noite. Obrigada.